Oi pessoal, agora a gente vai falar sobre o princípio 2 do espiral de transformação pública. Foi desse princípio que a gente acabou fazendo alusão ao nome do método todo, espiral. Por quê? Na verdade, a gente vai tratar sobre como enfrentar, equacionar um problema público, resolver um problema de uma organização, uma dor, por meio da identificação, da construção e da implementação de soluções em ciclos relativamente mais curtos, em que a gente gera resultados mais rápidos e de maior impacto, e também proporcionando um aprendizado contínuo sobre a solução e a própria transformação, as reações que acontecem em função de tudo isso, e também promovendo um engajamento maior de todos os interessados e envolvidos, dentro e fora da organização. Na verdade, é muito provável que a gente não esteja falando de algo genuinamente novo para vocês, porque muitos têm conversado sobre modos ágeis de realizar projetos, aceleração de resultados, sprints, etc. Só que quando a gente olha para a realidade prática do setor público, a abordagem tem sido um pouco diferente. Por quê? A gente observa projetos grandes, complexos, com muitas etapas, minuciosamente planejados, quer dizer, a gente se esforça muito para fazer um planejamento hiper detalhado, projetos que levam muito tempo para entregar e só ao final pretendem entregar aquilo cujas expectativas foram geradas lá no começo. E o resultado é quase sempre frustração. Nesse momento, é interessante a gente parar e fazer uma rápida reflexão. O setor público é grandioso e os desafios também. E é muito fácil a gente se perder nessa quantidade de desafios de grandes proporções. Nesse caso, de repente, conduzir um passo de cada vez talvez seja uma ótima recomendação. Segunda coisa importante para a gente lembrar é o seguinte: as pequenas conquistas às vezes parecem insignificantes diante do desafio como um todo, só que elas ajudam a ir legitimando o time de transformação para as próximas fases. E o terceiro elemento importante é lembrar que essas conquistas também ajudam a gente a sustentar uma curva de engajamento crescente que é fundamental para a transformação dar certo. Vamos começar compreendendo as etapas básicas que estão envolvidas na identificação, construção e implementação de uma solução para um problema público qualquer. Um problema, por exemplo, inerente a um serviço público. Então, um problema é alguma coisa que funciona como uma dor, é alguma coisa que incomoda o servidor, o usuário, as lideranças, ou seja, alguma coisa que é reconhecida como algo que precisa ser equacionado. Muito bem. A partir do reconhecimento da dor, do problema, a gente parte para delinear um resultado esperado e pactuar esse resultado. O que é isso? É uma projeção de uma performance superior, melhorada daquele serviço, que precisa ser, como eu falei, pactuada em termos preferencialmente quantitativos. Então o resultado está bem claro para a gente. A partir do resultado esperado, projetado, a gente parte, tendo em vista que o setor público é um ambiente complexo, com muitas peças, muitas variáveis intervenientes, a gente passa para tentar identificar em quais pontos desse sistema complexo a gente pode intervir, colocar ali aquela agulha, para intervir e tentar resolver a dor com maior probabilidade de êxito, gastando a menor energia possível. Esse é o conceito de alavanca. A alavanca é um ponto no sistema complexo em que a gente decide intervir, tendo a expectativa de êxito com o menor esforço possível. As alavancas vão funcionar como partes da temática envolvida na dor. Bom, uma vez decididas quais são as alavancas onde a gente vai intervir, a gente passa então para a identificação, construção e implementação das soluções. As soluções são as ações concretas que vão aproveitar as alavancas e vão dizer como a gente vai intervir em cada uma das alavancas selecionadas para resolver o problema público que foi identificado. Vamos começar utilizando um exemplo muito comum no setor público, que é de um serviço de outorga. Vamos entender isso como algo trivial, corriqueiro, que acontece em muitos órgãos. Quando o poder público está, por exemplo, concedendo a prestação de um serviço para uma determinada entidade, ou utilização, por exemplo, de um recurso natural. Esse tipo de serviço envolve processos que são típicos, por exemplo, nas agências reguladoras. Então, a partir desse exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um problema, que é o serviço de outorga é lento e tem um excesso de burocracia. Então o problema é lentidão e excesso de burocracia na outorga. Tá? Essa é a dor. Com base nisso, a gente parte para definir um resultado. Qual é a expectativa de aumento, de melhoria de performance desse serviço?
E a gente estabelece o seguinte: o resultado esperado é uma redução do tempo médio de outorga e uma simplificação do processo. Lembrando que para isso é preciso que a gente tenha parâmetros quantitativos. Vamos supor que a gente tenha estabelecido esses parâmetros quantitativos. E aí a gente passa à fase de identificação das alavancas, as oportunidades de intervenção nesse serviço. E aí a gente vê por esse slide que nós temos várias possibilidades. Eu posso, por exemplo, atuar sobre a triagem da demanda. Como é que a gente faz? Quais são os critérios para promover essa triagem? Eu posso atuar sobre a otimização do peticionamento. Vamos dinamizar as atividades inerentes ao peticionamento. Posso fazer alguma coisa em relação à padronização do processo e posso trabalhar também com a transparência. Como é que os dados referentes ao serviço, as regras estão publicadas? Como é que os atores que interagem com o serviço sabem das regras de negócio envolvidas neste serviço? Bom, a partir do momento que a gente levanta as alavancas, prioriza, seleciona, etc., a gente fica em condições de identificar quais ações concretas, quais soluções de fato podem ser utilizadas enquanto trabalho concreto, ação, para explorar cada uma dessas alavancas. Esse é o momento em que a gente vai se utilizar bastante da ideação colaborativa, para levantar o maior número possível de soluções que podem explorar essas alavancas. E o mesmo processo pode ser utilizado também para a identificação das próprias alavancas. Nesse exemplo, a gente acabou trazendo soluções que são muito comuns. Por exemplo, eu vou implementar a triagem, falando lá da triagem da demanda como uma das alavancas, eu vou implementar, por exemplo, uma triagem focada ou baseada em risco, em critérios de risco, fazendo com que as demandas de maior risco sejam priorizadas. Eu posso notificar solicitações de baixo risco, fazer assinalar essas notificações, de maneira que elas representem um volume, ou seja, identificar qual é o volume dessas de baixo risco, e isso vai dar um tratamento diferenciado no processo. Eu posso, por exemplo, simplificar o processo de peticionamento, diminuir algumas etapas, simplificar algumas regras. Pegando o exemplo da alavanca de padronização do processo, eu posso elaborar guias, checklists, padrões de análise interna, para que os analistas percorram caminhos já codificados anteriormente. Acho que está tranquilo de entender, né, pessoal? No caso da alavanca da transparência, a gente tem um exemplo legal: implantar um modelo de orientação e análise das deliberações por meio de súmulas, de maneira que as pessoas saibam antecipadamente quais são as regras envolvidas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma dor que se transforma num resultado. Esse resultado esperado, do ponto de vista de performance, dá origem a uma investigação de possíveis alavancas e as soluções que nascem como ações concretas para explorar essas alavancas. E nesse momento eu me dou conta que estou diante de 9 possíveis soluções, ações concretas para equacionar o problema que foi identificado. Só que eu olho em volta e vejo que eu estou num transatlântico chamado setor público. Uma estrutura grande, complexa, diversificada, lenta, burocrática, as decisões normalmente são centralizadas, parece mesmo um transatlântico. E o ambiente, o contexto é turbulento. Por quê? Eu tenho restrição de recursos, eu tenho pressão da mídia, opinião pública, pressa para resolver problemas, eu tenho questões ligadas à própria estrutura, que é complexa, tenho risco para todo lado, pressão das estruturas de controle, e tenho também um conjunto de normas, ou seja, estrutura regulatória enorme, fragmentada ao extremo. Muito difícil trabalhar nesse contexto. E eu pergunto, como conduzir aquelas ações concretas, como empreender, como resolver por meio dessas soluções num ambiente tão complexo? Bom, aí eu digo para mim mesmo, calma, não precisa entrar em desespero, né? Eu sou um adepto do consagrado ciclo PDCA, vamos trabalhar em etapas, não tem problema. E aí a gente utiliza a abordagem clássica de transformação, a abordagem clássica de projetos de transformação. A primeira coisa que a gente vai se preocupar é em estabelecer uma agenda. Nesse momento, a gente não está construindo a solução ainda, a gente está pactuando, nós estamos alinhando sobre o problema. Então a gente vai sensibilizar as lideranças, vamos conversar com os atores envolvidos, e como a gente conversou antes, vamos deixar bem claro, delimitado, qual é o resultado esperado. Para isso, normalmente, vamos gastar um mês. Vamos raciocinar que a gente está gastando um mês para essa etapa. E aí, de posse de alguma coisa que já está pactuado do ponto de vista do problema, a gente passa para a fase da imersão. A imersão, vamos raciocinar que nós vamos gastar aí 2 meses na imersão. É o momento em que a gente vai promover o mergulho, a gente vai se aprofundar e realmente fazer um diagnóstico detalhado. A gente vai entender as características mais detalhadas do serviço,
quais são as causas envolvidas, os fatores causa, né? Nós vamos entender quais são, identificar as possíveis alavancas, quais têm mais probabilidade de gerar êxito, menos probabilidade, por que utilizar uma, não a outra. A gente vai priorizar essas alavancas nessa etapa. Então é um momento de aprofundamento diagnóstico. E com isso a gente gastou ali já 3 meses na nossa transformação. E aí sim a gente parte para a etapa da solução. Já tendo escolhido as alavancas mais promissoras, a gente começa então a identificar, levantar todas as possibilidades de ações concretas ou soluções e vamos priorizar, vamos selecionar um grupo daquelas consideradas mais viáveis para explorar justamente as alavancas. Vamos considerar que a gente vai fazer isso usando 1 mês. Nesse momento das soluções, embora a gente não tenha implementado completamente as soluções, vamos considerar também que a gente já consegue apresentar alguns pequenos resultados iniciais, os chamados quick wins. Por quê? Porque tem coisas simples que vão estar envolvidas nas soluções que já podem começar a acontecer. Então a gente está aí com 4 meses decorridos e, de fato, olhando aqui um pouco para a direita do slide, a gente começa a ver que já existem alguns resultados, alguma sinalização de resultado do ponto de vista de incremento do valor entregue, justamente fruto dessas melhorias rapidinhas, desses quick wins que a gente vai implementando. Bom, a gente está nessa etapa, gastamos 4 meses, estamos conduzindo o nosso projeto Titanic. E nesse momento, atendendo às melhores práticas e utilizando ainda o nosso exemplo, a gente passa por uma priorização das soluções. Então, dentre as 9 soluções, digamos que a gente tenha selecionado essas 4 que estão representadas aqui. Cada uma associada a uma das alavancas, explorando uma daquelas oportunidades de intervenção. A gente tem lá a implementação da triagem focada em risco, a simplificação do processo de peticionamento, a elaboração de guias ou checklists com padrões de análise e a divulgação das informações de acompanhamento do status dos processos. Bom, é um momento em que a gente parte para detalhar nos mínimos, nas mínimas filigranas, todos os passos da solução. E normalmente a gente faz isso, inclusive, do ponto de vista dos manuais, de toda a legislação, das normas envolvidas. A gente prepara, detalha tudo, cria os cronogramas de implementação e antecipa e busca antecipar todos os passos, Ou seja, agora é só implementar ou implantar e correr para o abraço. É isso que a gente pensa no nosso projeto Titanic. A gente olha para o transatlântico, que agora já foi rebatizado de Titanic, e diz assim: ok, está tudo pronto para rodar, roda a solução, só que não roda. Essa é a realidade. E não roda por quê? Não roda porque tem muita coisa acontecendo além do próprio detalhamento da solução, que é muito complexa e ela aponta para muitas direções, envolve muitos aspectos, muito mais do que a gente é capaz efetivamente de empreender de uma única vez. E a gente consegue perceber normalmente que as coisas não acontecem por aqueles sintomas que a gente mencionou lá no nosso bloco 1. Normalmente aquela lacuna de entrega de resultado a gente percebe de algumas maneiras. Aspectos da solução que simplesmente são pactuados, as pessoas entusiasticamente concordam, mas depois não implementam. As áreas não aderem àquilo no dia a dia, na rotina da instituição. Questões que envolvem uma redistribuição, por exemplo, de atribuições entre as áreas, e isso não acontece, isso não é pacificado. Eu percebo que, embora as pessoas tenham concordado com a lógica, com a essência do projeto, tenham aplaudido, aquilo não gerou, de fato, o que a gente chama de brilho nos olhos dos envolvidos. As pessoas deixam de se entusiasmar com a solução na implementação, até porque dá muito trabalho. Os resultados que são necessários para a gente monitorar e acompanhar o desenvolvimento da solução, rapidamente eles são abandonados. As lideranças param de falar muitas vezes sobre o projeto, porque não é aquilo que é a bola da vez, que está na pauta das discussões das lideranças, e a gente percebe que não está criando efetivamente capacidade. Então, bem-vindos ao nosso projeto, embarcado no Titanic. Pessoal, este que a gente alegoricamente está chamando de projeto Titanic, na verdade é o paradigma atual dos projetos de transformação no setor público, em que a gente muitas vezes vai inclusive buscar uma inspiração em outros países desenvolvidos em determinadas temáticas, encontra soluções completamente prontas, acabadas, que deram muito certo. A gente traz às vezes essas experiências para a nossa realidade,
cria um super detalhamento de todas as etapas do projeto nos mínimos detalhes, algo grandioso, como a gente mencionou anteriormente. Parte para uma adaptação de todas as estruturas, sistemas, tecnologia, normas, manuais, etc. E decide que vai apertar um botão e as coisas vão acontecer e vão ser implementadas. Então esse é o paradigma de hoje em dia. Existem inúmeros exemplos em várias políticas públicas de grandes projetos, iniciativas sérias, muito relevantes e que não deram certo utilizando esse paradigma. A gente pode raciocinar com coisas ligadas a sistemas estruturantes, tecnologia, mudança completa de método, e a gente vê isso em várias políticas públicas, segurança pública, educação, saúde, desenvolvimento social, entre outras. A esse respeito, a Universidade de Harvard tem artigos interessantes que falam de um fenômeno chamado armadilha de capacidade. É algo que tem impacto muito grande em projetos públicos de nações em desenvolvimento e gera uma verdadeira paralisia, né? Esse fenômeno é causado, basicamente tem uma das causas, é a tentativa de replicar, de empreender uma solução grandiosa dentro de um projeto para uma estrutura que não está devidamente capacitada, habilitada para aquilo ali. E a gente pode fazer até uma metáfora. Imagine uma ponte que é construída com base, feita de papel cartão. Então a ponte ela pode ter a dimensão correta, um aspecto de uma ponte, ela pode ter o comprimento correto, a altura, etc. Só que ela não resiste ao trato da realidade. Se a gente tentar transpor um rio, um curso d'água utilizando essa ponte, o resultado vai ser naturalmente o fracasso. Isso dito, pessoal, é muito importante que diante de um problema público, a gente se pergunte sempre: o que o governo, ou o meu órgão no caso, consegue entregar nos próximos 60 ou 100 dias? O que está ao meu alcance como instituição? O que a gente consegue fazer de fato com a minha estrutura, com a minha capacidade, com as pessoas, com o know-how que hoje já existe? A partir de um resultado pactuado ou de uma visão que a gente estabelece, o que pode ser entregue preferencialmente no curto prazo? E uma reflexão importante, quando a gente fala de uma mudança de paradigma em transformação, tem a ver com um conceito legal que é o conceito de mínimo produto viável. Esse conceito, a gente utiliza aqui esse slide com uma imagem também ilustrativa apenas, né? Imaginem aqui que a gente tem as etapas de produção de um veículo. Então, o conceito de mínimo produto viável é aquele que orienta a gente da seguinte maneira: ao invés de eu entregar ou produzir um veículo em várias etapas, sendo que em cada etapa eu vou aglutinando componentes ou peças que isoladamente não fazem muito sentido, sobretudo do ponto de vista funcional, para o usuário final desse dispositivo, no caso o veículo, ao invés de fazer isso, eu busco desenvolver essa solução, no caso o nosso veículo, percorrendo etapas que vão paulatinamente entregando soluções parciais, mas que são utilizáveis, são experimentáveis, vão gerando aprendizado e vão gerando uma sensação no usuário de que as coisas estão sendo gradativamente resolvidas. Então, no caso de baixo, ao invés de aglutinar uma roda, duas rodas num chassi, uma carroceria e no final o veículo, eu entrego, metaforicamente, é lógico, pessoal, um patinete, depois uma bicicleta, ambos já servem para locomoção. Depois uma motocicleta, que é alguma coisa que já tem uma propulsão melhor, e por fim eu vou evoluir para o veículo pronto e acabado. Então, o exemplo de baixo é a mesma coisa. Eu saio de um veículo bem rústico, alguma coisa um pouco mais sofisticada, um pouco mais completa, e no final chego no veículo. A ideia é essa, é a gente conduzir o desenvolvimento da solução em saltos menores, testando, verificando, aprendendo e ofertando, sobretudo, a possibilidade de experimentação. Pode ser uma boa a gente utilizar novamente o exemplo dos serviços de outorga, que a gente aplicou anteriormente. Ao invés de a gente investir meses no desenho detalhado de um conjunto completo de soluções, que era o paradigma inicial, anterior, a gente parte do entendimento do desafio e passa a trabalhar em um projeto em espiral, onde a gente visualiza, dentre as possibilidades de solução, aquela mais promissora, para a qual eu tenho capacidade imediata e começo a percorrer o ciclo bem mais rápido, colocando à disposição do usuário e da instituição uma transformação menor, às vezes mesmo parcial, mas perceptível, por meio da qual a gente consegue sensibilizar, engajar e aprender. Aí a gente parte para o segundo ciclo, mais maduros, compreendendo diversos aspectos do contexto, que tornarão a experiência ainda melhor. E a gente faz isso sucessivamente, lembrando que, como o contexto é dinâmico e muitas vezes é imprevisível, a transformação como um todo
pode acabar assumindo um contorno bastante diferente daquilo que a gente poderia ter imaginado no início, mas sempre alinhado com a visão do equacionamento do problema que motivou toda a discussão. Pessoal, que tal a gente tentar representar numa figura a ideia síntese do princípio 2, que diz respeito a gente fazer transformações por meio de ciclos curtos e incrementais. Então imaginem que a gente tem duas situações. Tá? Aqui nós temos, nos dois desenhos da esquerda, as 4 etapas envolvidas na espiral de transformação. A gente tem aqui a etapa da agenda, em que a gente vai articular a agenda, entender o contexto, pactuar os resultados desejados. Depois a gente faz uma imersão, que é uma fase, como a gente comentou, diagnóstica, em que a gente vai se aprofundar em todas as variáveis, nos componentes do problema, identificar alavancas. Passamos então para a identificação de soluções e construção dessas soluções no seu detalhe, né? E por fim a gente tem o momento da implementação. E imaginem 2 maneiras de fazer. O paradigma atual é esse aqui de cima. Então, como é que a gente faz isso? Até agora, o que se tem feito na maioria dos projetos no setor público é a fase de agenda envolve uma longa e detalhada busca de pactuação de resultados em que a gente gasta eventualmente 1, 2 meses nesse trabalho. Aí a gente passa por uma investigação minuciosa de todos os aspectos envolvidos no problema, por meio de uma imersão detalhada. E quando a gente parte para a construção da solução, isso acontece por meio de projetos que também são muito detalhados. Então a gente tem aqui trabalhos exaustivos de construção de detalhados cronogramas, do faseamento minucioso, todas as atividades que vão ser realizadas, dimensionamento dos recursos, etc. E por fim a gente entra na implementação, acreditando que vai conseguir implementar tudo isso aqui, apresentando o grande produto final lá no término do projeto. E a gente entra na aventura, né, da implementação aqui. Então esse é o paradigma de hoje. A constatação em termos de resultado é que a gente vem colhendo alguma coisa que pode ser representado por essa curva, né? Eu tenho aqui uma ascendente, porque eu estou conseguindo produzir algumas coisas ainda nessa fase, no começo da implementação, são chamados quick wins. Essa inclinação vai meio que diminuindo e a gente normalmente tem uma queda acentuada ao final, ou seja, uma certa frustração de resultados em relação aos resultados previstos. Então esse aqui é o valor público que a gente está entregando, o resultado do nosso projeto. Bom, a mudança de paradigma envolve a gente não mais fazer um planejamento detalhado do projeto como um todo, nos mínimos detalhes, mas entender que é muito importante, em razão da turbulência do contexto e das variáveis que a gente não consegue controlar, trabalhar em ciclos curtos, né, e iterativos, nos quais a gente vai incrementando os resultados à medida que os ciclos vão se sucedendo. Então, ao invés de a gente explorar toda a magnitude do projeto, eu vou conduzir um ciclo curto inicial e para isso eu vou identificar a alavanca, que é a solução mais propensa a gerar resultados interessantes, vou aprender com isso, vou gerar usabilidade, chances de experimentação do meu resultado final, vou colher feedback, vou ampliar a curva de sustentação de engajamento, como a gente comentou, e me preparo a partir de todo esse aprendizado para começar um outro ciclo e faço isso sucessivas vezes, só que gastando muito menos tempo com isso e colhendo resultados muito mais palpáveis. Provavelmente eu vou lidar com uma curva que vai ter esse aspecto. Ela pode ter alguma queda, mas vai ser muito menor. Então, nesse primeiro caso, eu tenho um resultado em termos de valor do próprio serviço, que está aqui, né? É o valor do serviço. Aqui, além da qualidade do incremento no valor do serviço, a gente tende a conquistar algo que é fundamental para aprender e realizar transformações de maneira consistente, que é a chamada capacidade. Capacidade de continuar transformando e, consequentemente, de efetivamente dar vida às políticas públicas.